Psi! Hoje eu vou te apresentar 4 tipos de conteúdos que você pode fazer no seu perfil do Instagram e captar mais pacientes. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaqueline Farias, eu sou psicóloga e mentoro psicólogos que estão em busca de captar clientes através do Instagram. Eu tenho, além da mentoria, a comunidade Inspiradamente, que é um lugar para pessoas que querem vencer o bloqueio criativo e conseguir conquistar os melhores clientes, aqueles que são mais exigentes, mas também querem investir bastante no processo terapêutico, que querem, de fato, um trabalho de maior qualidade. Então, lá na comunidade, você vai ter muita inspiração de conteúdo. A gente vai te trazer desde ideias específicas até trazer conteúdos de atualidades, trends, pautas quentes, enfim, você vai ficar por dentro de tudo, ter muita ideia mesmo do que fazer, do que postar. E também você vai ter conteúdos ali para você aprender e crescer o seu negócio. Então, conteúdos de mentalidade, de inteligência artificial, para saúde mental, para criação de conteúdo e também muitas estratégias digitais. Depois você pode dar uma clicada no link que vai estar aí embaixo do vídeo para conhecer um pouco mais da nossa comunidade, se você tiver interesse. Mas agora vamos para o conteúdo do vídeo. Então, o primeiro tipo de conteúdo é aquele onde você vai apresentar para as pessoas quais são os sintomas, ou então você fala de um único sintoma ou de um único sinal, né? Geralmente, sintoma está atrelado a transtorno, né? Se for no caso, o teu nicho é autoestima, relacionamento, então é sinais de que a sua autoestima não tá boa, sinais de que o seu relacionamento não tá indo bem, que a comunicação precisa melhorar, que o ciúme que você sente não é tão, como é que eu posso dizer, tão aceitável assim, né? Dependendo de como é o ciúme da pessoa, às vezes é um ciúme patológico, né? Então, é interessante você pensar aí quais são os problemas do seu público e começar a fazer conteúdo sobre eles, certo? O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de solução. Mas aqui não é já o conteúdo, por exemplo, falando do seu serviço, como terapia. Não, é um conteúdo mais de orientação, né? Então, por exemplo, se você ajudou uma pessoa a perceber que ela tá com o bruxismo, você pode fazer um outro conteúdo falando sobre como tratar o bruxismo. E aí você vai apresentar as várias possibilidades, que pode ser desde a procurar um psiquiatra para tomar medicação, pode ser buscar um dentista para fazer a plaquinha, para colocar nos dentes, pode ser ir no psicólogo, fazer terapia, pode ser fazer meditação, enfim, você pode trazer várias coisas, fazer atividade física para reduzir a ansiedade, pode trazer várias coisas que a pessoa pode fazer, certo? E aí, dentre essas coisas, é interessante você citar ali o serviço que você oferece. Então, se você oferece terapia, você pode colocar ali dentre aquelas soluções, certo? Então, o conteúdo de solução é muito interessante para você ir criando contexto, abrindo espaço para você falar o seu trabalho. Você vai falando de forma até indireta, certo? E aí, o terceiro tipo de conteúdo é quando você se aprofunda um pouco mais no que você vende. Então, se você tem realmente ali um serviço de terapia, você pode falar dos benefícios da terapia para tal coisa, inclusive, ou simplesmente de uma forma mais geral. Você pode falar, quebrar objeções sobre terapia, que terapia não é coisa de doido, né, que não é falta de Deus, enfim, você pode fazer conteúdos desse tipo, né, sobre, por exemplo, tenho vergonha, tenho medo do terapeuta me julgar. E aí você fala sobre isso para a pessoa entender que você não vai julgar ela, que o psicólogo não julga, por exemplo, certo? Então, conteúdos que vão trazer um pouco mais de aprofundamento sobre o seu serviço, certo? Já aviso de antemão que algumas vezes, na maior parte das vezes, na verdade, pode ser que esses conteúdos não tenham tanto engajamento, esses que você fala diretamente do seu serviço. Isso porque acaba sendo como se fosse um conteúdo de venda ali. As pessoas já olham e dizem, tá querendo me vender aqui o peixe dele e tal. E muitas vezes elas dão aquela ignorada, porque lembra que nem todo mundo tá consciente ali de que precisa de um psicólogo. Por isso que a gente precisa começar falando de problema.
Então essas pessoas não vão dar muita bola pro seu post, mas aquelas pessoas que estão já interessadas, querendo saber sobre o seu trabalho, elas vão sim prestar atenção, tá? E aí uma dica que eu dou para vocês é tentar trazer esse conteúdo de repente até em outros espaços que não só o feed, porque o feed ele não é o mais favorável, dependendo de como você traz, pode ser que você tenha muito pouco alcance, muito pouco engajamento, mas obviamente que tem formas criativas de fazer, né, conteúdo sobre esse assunto. Mas, por exemplo, deixar um destaque fixo, falando várias coisas ali, tirando várias dúvidas sobre o seu serviço. Você pode falar nos stories de vez em quando, né? Até falar de que tem X vagas para o próximo mês, mas sempre trazendo contexto ali, não só abrir os stories para dizer, gente, tem vaga aqui, ou só postar a agenda aberta, certo? Tem que ter todo ali um sentido, tem que haver um contexto. Então, você explica algo, ensina, tira uma dúvida, e aí sim você pode divulgar mais abertamente, certo? E, por fim, o quarto tipo de conteúdo é quando você fala de você traz aspectos pessoais. Então, você pode falar um pouco sobre a sua escolha da psicologia, da sua profissão, você pode falar sobre a escolha do seu nicho, pode trazer histórias de superação, aprendizados, erros que você cometeu e hoje não comete mais. Enfim, então quando você traz também esse conteúdo um pouco mais humanizado, né, trazendo inclusive a sua história, isso acaba conectando bastante com as pessoas, isso gera às vezes até admiração, se for uma história de superação, por exemplo. Enfim, isso vai melhorando ali o relacionamento das pessoas com você, vai estreitando a relação. Então, fica aí uma sugestão para você fazer não só o conteúdo clássico, por exemplo, de problema, mas você pode fazer um conteúdo que tem ali algo mais pessoal seu também, tá? Então, só recapitulando, primeiro conteúdo, falar de problema, segundo conteúdo, falar de solução, abrindo contexto para falar do seu serviço especificamente falando. Terceiro, falar especificamente do seu serviço e o quarto tipo de conteúdo é aquele conteúdo pessoal, certo? Esses são os 4 tipos que não podem faltar no seu perfil. Eles são essenciais para que você consiga rodar a jornada do cliente, fazer as pessoas se interessarem no seu trabalho. E, obviamente, que tem outros tipos que você pode diversificar aí, trazer os conteúdos mais de trends, né? De memes, conteúdos falando de filmes, indicando séries, até aplicativos, enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Mas a essência que você não pode perder é essa, de abordar os problemas, as soluções, trazer o seu serviço e falar de você. Pode ser em posts separados, pode ser até que você consiga fazer tudo num post só, numa live, por exemplo. Você consegue fazer vários desses conteúdos num único momento, né? Mas o importante é você conseguir trazer todas essas perspectivas para que você vá fazendo as pessoas, cada vez mais pessoas se interessarem pelo seu trabalho, tá bom? E se você quiser ter mais ideias de conteúdos, ideias específicas ali com exemplos e tudo mais, vem para a comunidade Inspiradamente que você vai, ó, ferver a sua cabeça de tantas ideias. Clica no link aqui embaixo do vídeo e eu te vejo lá.